Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui de volta gravando para este canal. Esse é um tema que eu já queria gravar para vocês há um tempinho, mas estava me faltando a oportunidade. Então hoje eu falei, você quer saber, eu vou gravar esse tema. E aqui estou. Vocês podem ver aí na descrição do vídeo que eu vou falar um pouco de variação linguística, preconceito linguístico, ruídos da comunicação e o famoso juridiquês. Vou dar meu ponto de vista aqui a respeito desses assuntos. E vou falar, um exemplo que aconteceu com uma colega minha de faculdade, infelizmente negativo, para vocês perceberem, um pouco de como que isso, aplica-se na prática, na vida real das pessoas, que isso de fato afeta negativamente, tá? Eu não tô aqui como professora, tá, gente? Eu tô aqui falando como uma estudante, Só dando meu ponto de vista mesmo e criando conteúdo pro canal, tá? Primeiramente, meus amigos, vamos falar um pouquinho sobre variação linguística e logo em seguida nós vamos falar um pouco do preconceito linguístico, tá? A variação linguística, o que é isso, afinal? As pessoas falam tanto, mas talvez você não saiba o que seja variação linguística, tem todo um significado aí, no sentido denotativo, bonitinho, mas eu não vou pegar por este lado, tá? Vou falar de uma maneira bem clara, para que você entenda, que a variação linguística nada mais é as variadas formas de se falar a língua portuguesa. Sim, simples desse jeito. Mas por que variação, Certamente você, ou que você como pessoa, ou você conhece alguém que fala de um jeito diferente, tem um sotaque diferente, ou usa gírias, que você, talvez a pessoa fala uma palavra e você não entende. Gente, isso é variação linguística, tá? São as maneiras diferentes de se falar, de se comunicar, na língua portuguesa. Isso tem fatores culturais, tá? É totalmente aceitável, dentro da língua portuguesa. Então, assim, tem fatores socioculturais, culturais, históricos, geográficos. Então, assim, tem N explicações, que justificam o porquê, de existir essa variação linguística na nossa língua. O ponto aqui do vídeo não é ficar qualificando, o que seria a variação linguística, mas sim dizer para você que ela não é errada, tá? O ponto aqui principal é esse: a variação linguística ela não é errada dentro da língua portuguesa, tá? Por que eu vou bater nessa tecla aqui nesse vídeo? Porque, gente, o que eu vejo de pessoas com mania de correção não é brincadeira, tá? Principalmente em redes sociais, eu vejo que as pessoas têm a mania de ficar corrigindo o coleguinha, achando que tá sendo, assim, sucesso. Mas não tá sendo sucesso, tá? Tá sendo, assim, totalmente, assim, acho que sem educação, tá? Eu acho que essa é a palavra, Que as pessoas têm a mania de corrigir o outro, querer intitular regras, sendo que ela mesma não segue essa regra, Talvez quem faça isso não saiba, mas que não é errado, você falar com essas variadas maneiras de dizer, com essa variação linguística. Porque as pessoas acham que é errado, falar gírias, que é errado você... Tem as línguas regionais, Eu não vou saber falar aqui, por exemplo, vou falar de Minas, Quando a gente tem a mania de falar trem, uai. Isso é uma variação, gente. Isso é uma marca mineira, Ou então as pessoas que puxam o R também, Acaba que vira bullying na escola, assim, é terrível, terrível. Quando é criança, eu até entendo, Porque a pessoa ela não tem esse prévio conhecimento de que aquilo é correto, que não é errado, Acaba que tudo vira chacota mesmo. Mas quando eu vejo um adulto corrigindo o outro, me parte o coração, tá, gente? Por que eu tô falando isso, Que nós vamos entrar nessa questão do preconceito linguístico, Que é quando você tem intolerância, à maneira do outro comunicar, Da maneira como o outro fala. E aqui vai entrar o exemplo, que eu queria falar para vocês da minha colega de faculdade, Carla. Ela deixou eu contar o caso aqui, Eu vou colocar o arroba dela aqui para vocês seguirem ela lá no Instagram, porque é justamente por conta desse Instagram aqui jurídico que ela criou, que gerou o conteúdo para este vídeo. Obrigada aí quem criticou a minha coleguinha, tá? Porque o que acontece, gente? A Carla, ela criou um Instagram jurídico, Ela dá dicas jurídicas lá, mas de uma maneira simples, tá? O que eu quero dizer com uma maneira simples? Usando um vocabulário, gente, que qualquer pessoa que entra na página dela entende,
E pra mim isso é fantástico, gente, é fantástico. Eu priorizo muito quem compartilha dessa ideia, sabe? De querer simplificar as coisas. Só que ela recebeu críticas de colegas, né, do mesmo curso de direito a respeito dessa iniciativa dela de criar um Instagram jurídico. Ela foi obrigada a ouvir o seguinte, que ela não deveria fazer lives no Instagram porque ela não usa o português correto. Sim, meus amigos, falaram isso dela. Ela ficou chateada, eu sei que ela ficou chateada. Porque que acontece? A justificativa dela eu sou do interior, né? Ela tem o sotaque dela do interior. Algumas palavras ela fala, né, puxada mais pra cidade dela. E ela se sentiu certamente ofendida, né, por conta desse comentário da coleguinha dela, né? Eu entendo o lado da colega, né, que talvez ela tentou ser aquela pessoa que tá dando, vamos dizer assim, tentou ajudar, né, falando que tá dando dicas, né, que ela deveria melhorar o jeito de falar, melhorar o português dela. A questão do trabalho de imagem, né? Só que assim, essa coleguinha pecou real. Eu acho que assim, gente, isso aí é preconceito linguístico, tá? Não tem outra colocação pra dizer, é preconceito linguístico mesmo. E eu falei pra Carla pra ela não desistir disso, que ela tem que continuar assim, porque, gente, a língua ela permite que você tenha essas variações, tá? Seja na escrita, seja na fala, sobretudo na fala, né? Que eu, particularmente, eu sou contra, né, essa questão de manter um padrãozinho ali, né, igual aos advogados mais antigos, né? Porque querendo ou não existe, né, a galera mais conservadora aí do direito que quer manter um padrão advogado, né? Eu sou contra esse padrão advogado aí. E sinceramente eu acho que ela não tem que parar de fazer os vídeos delas por conta, né, desse preconceito aí que os coleguinhas dela têm, tá? E o conteúdo dela é muito legal e ela deve sim continuar, tá? Quem criticou é preconceituoso. Nisso vai entrar a questão do juridiquês aqui também, né? Já pegando o gancho aí. A minha posição eu sou totalmente contra esse juridiquês aí, porque querendo ou não, ele afasta pessoas, né? Eu já acho que isso que tá escrito aqui, gente, no Código Civil, né? A nossa legislação brasileira, ela já afasta completamente as pessoas leigas, tá? O que tá escrito aqui, gente, eu acho muito complexa a escrita, principalmente, né, para quem que tá estudando direito, eu acho assim muito difícil, né, a maneira como é escrita, para você compreender o que tá escrito. Imagina para quem não é do direito, né? Eu acho muito difícil mesmo, tá? Então, quem opta em criar conteúdo simplificando isso daqui é genial, tá? Que é o que a minha amiguinha Carla faz e ela não deve parar. E essa questão do juridiquês, né, de falar bonito do advogado, sinceramente, pra mim, ele só afasta, tá? Porque acaba que coloca o advogado num patamar bem acima da sociedade e eu não vejo assim. Eu acho que, né, vamos igualar a galerinha aí, tá? Claro que tudo depende com quem você está falando, né? E o ambiente, né, que você vai falar. O que você vai falar, que você vai dialogar, né? Quando você tá falando com pessoas civis, né, que não têm o conhecimento, eu acho sim que você tem que usar um português claro, né, para a pessoa compreender e não ter dúvidas a respeito. Agora, quando você está falando lá com um juiz, que ele, de fato, ele exige, né, essa linguagem mais rebuscada, tudo bem, fica à vontade, vai lá gastar seu português, mas eu, assim, sinceramente, eu só acho uma bobeira isso daí, tá, gente? Eu acho que a linguagem em si, ela tem um fundamento, né, que é transmitir uma mensagem para quem está ouvindo, né? Que é o emissor, eu, e o receptor, você. Então, a partir do momento que eu estou transmitindo, ou melhor, a partir do momento que eu estou falando, eu não consigo transmitir essa mensagem, tá tendo um problema sério aí de comunicação. É por isso que eu sou contra esse juridiquês aí como regra, tá? Não sou a favor mesmo. Nisso vai entrar a questão dos ruídos da comunicação, né? O que é o ruído? É quando justamente eu estou transmitindo uma mensagem ou tentando transmitir uma mensagem e quem está me ouvindo não consegue o quê? Compreender. A partir do momento que você não consegue compreender a minha mensagem, seja por determinados motivos, né? Sei lá, um barulho que ocorra, uma distração sua e principalmente a falta de compreensão do que eu tô dizendo, né? Na maneira que eu tô falando, as palavras que eu tô selecionando e você não entende, isso é um ruído da comunicação. Então, isso aí já é um problema de comunicação. Então, é por isso, reitero mais uma vez, que eu sou contra essa ideia do juridiquês,
justamente por isso, porque ele causa um ruído enorme de comunicação. O público que é direcionado, né, isso daqui, ele não compreende, né? Porque quem deveria, né, o seu transmissor, né, para garantir a compreensão desse texto aqui, ela mesma tá usando uma linguagem muito rebuscada, né? Eu acho, na minha opinião, tá, gente, assim, é meramente opinião, que é por uma questão de status, tá? Talvez até a galera do direito aqui vai discordar, mas pra mim é meramente status, tá? Falar chique e falar bonito, eu acho que não tem essa necessidade, isso aí não vai te tornar uma pessoa mais qualificada, tá? Não vai. Mas tem gente que acha que sim, né? Então, assim, aí já é uma questão pessoal, né? É o profissional que você deseja ser, né? Eu, assim, por eu ser uma estudante de direito e também cursar letras, eu vou priorizar sempre a comunicação facilitada, né? Que é transmitir a mensagem, meu emissor compreender, sem ruídos, né, principalmente. E aí minha mensagem vai ser transmitida com sucesso, quem estiver ouvindo vai compreender tudo que eu estiver falando. E pra mim é isso que importa, sabe? Independente de estar sendo chique ou não. Do mesmo modo, isso serve pra questão da escrita, tá? Na redação, né? Já puxando um gancho aqui. Que muita gente acha que fazer redação é escrever chique. Só que não é, tá? Existem outros fatores aí que vão garantir os 1000 pontos aí na sua redação. E só pra fazer, né, um fechamento bonitinho aqui, né, pra falar dessa questão da variação linguística, né, do porquê que ela existe, já que ela não é errada, né? Pra que existe, então, a língua padrão, né? Já eu não vou usar? Como assim, né? Não, gente, pra que existe a língua padrão, né? A própria palavra, ela já tenta dar um direcionamento, né, do porquê que ela existe, né? Padrão, é pra padronizar. Pensa só no Brasil, né? O tamanho do Brasil, todos os dialetos que existem, né? Todas as variações que existem, né? Pensa na gíria, gente. Cada ano que passa, surge uma nova palavra, né? E alguns lugares, por exemplo, se eu chegar, sei lá, nem sei aonde, gente. Pensa num lugar bem longe aí na sua cabeça. E eu falar trem, falar uai, a pessoa, ela não vai entender, né? Isso vai ser um ruído de comunicação. Agora, você pensa se não existisse, por exemplo, né, uma língua padrão. Como que seria essa escrita? Vamos pensar no Enem, né, na prova de concurso lá que você vai fazer. Se não existisse, né, uma regra, né, que é a norma padrão ali, imagina para quem for corrigir esse texto, né? Eu pegar um texto de uma pessoa, sei lá do Acre, e eu tô corrigindo aqui, e ela usa palavras, né, típicas de lá. Eu não vou entender o significado. É por isso que existe essa língua padrão, que é para padronizar. É uma forma de o quê? Independente de onde eu estiver, se uma pessoa escrever dentro das regras do português, eu vou entender aquele texto. É por isso que existe a língua padrão, tá? E ela é adotada principalmente nos momentos o quê? Que tem mais assim, que exige essa seriedade, né? Vamos dizer assim, né? Por exemplo, numa prova, vamos adotar a linguagem padrão. Em uma conversa, ela não é necessariamente obrigatória, tá, gente? Só se você estiver conversando, por exemplo, com um juiz, né? E eu, no meu papel de advogado, talvez não ficaria tão interessante eu chegar lá falando várias gírias pra ele, né? Então, a gente tenta adotar o mais próximo ali da linguagem padrão, mas é só porque é com quem eu estou falando. Mas com meu amigo, por exemplo, eu não vou ficar falando na norma curta, porque certamente eu serei uma pessoa insuportável, né? Foi o que eu falei pra Carlinha lá, pra ela não se apegar a essas críticas aí, não, tá? Porque seria uma pessoa muito chata, certamente, ficar falando dentro da linguagem padrão o tempo todo, pensa, né? E outra questão aqui é, não corrija seu coleguinha se você não tem propriedade pra fazer isso, tá? Talvez você ache que você tá sendo uma pessoa legal, uma pessoa bacana, ai, meu Deus, super descolada, estou dando uma dica enorme pro meu coleguinha, mas não, você tem que se atentar muito a isso, tá? Porque pra você cobrar algo de alguém, você tem que ser o quê? Fera nisso, tá bom? E mais uma vez aqui, né? Na linguagem falada, tudo é permissível, gente, desde que você não ofenda o outro, né? Mas não se apeguem a isso, tá? Vocês podem falar, existe essa variação linguística, ela tá aí pra isso, tá? Tudo que extrapola isso, né? Que vem a ofender já é da linhagem, né? Do preconceito linguístico.
Então, se você faz isso, você é uma pessoa preconceituosa. E assim, acaba que a sociedade nos induz a isso, né? A gente é um pouco intolerante em questão ao erro, né? Mas aí é uma questão da gente olhar para dentro de nós mesmos, né? Ver a nossa realidade ali e ver se a gente realmente também não erra, né? Afinal, somos humanos, né, galera? Então, o foco desse vídeo aí mesmo, gente, é só pra fazer essa exposição aí mesmo, deixar meu ponto de vista aí a respeito dessa temática, né? Sobre a questão do ruído da comunicação, né? Minha crítica ao juridiquês aí, né? Que a galera tenta incorporar aí, que pra mim é só status. Só isso, gente. Não vejo outra justificativa em relação a exigir, né? Que uma estudante de direito, né, tome essa posição aí de falar na norma padrão, né? Na fala. É totalmente desnecessário, sinceramente. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? E nos meus vídeos não vai ter essa norminha padrão bonitinha aqui, tá, gente? Porque eu falo errado mesmo, tá? E tá tudo certo. Falo errado assim, né? Tá tudo certo, gente, da maneira que eu falo, eu acho. Importante é o quê? É transmitir a mensagem sem ruídos, tá bom? Se você compreendeu, deixa seu like aqui. Em breve eu postarei mais vídeos aqui pra vocês e quem quiser dar sugestão também, ó, toma aqui, tá bom? Um beijo pra vocês, ó, e demorou, é nóis, tá? E tá tudo bem falar gírias, ok?